Olá, seja bem-vindo aqui a essa apresentação que tem o objetivo de demonstrar o Juristanto para você que nunca teve contato com o sistema. Então a gente vai falar o que é o sistema, né? O que ele faz, né? Quais são os benefícios dele, vou mostrar como que ele armazena as informações no servidor e por último vou dar uma demonstração para você abrindo o sistema numa base de testes e mostrar para você que o sistema é muito fácil de usar, você não vai ter dificuldade no aprendizado. Então, mudando de slide aqui, o que é o Juristanto? Então, o Juristanto é um software de controle de processos desenvolvido por engenheiros de computação, analistas de sistema e também advogados, para advogados e escritórios de advocacia. Então, ele é um software que ele vai fazer o controle dos seus processos, dos seus atendimentos, você vai colocar nele uma série de informações, como andamentos, tarefas, documentos, entendeu? E ele é voltado para a utilização de advogados que trabalham sozinho, que a gente chama de advogado solo, né, que atende sozinho, né, ou então um advogado que tem uma equipe, que já tem um escritório, que já tem sócio, já tem associado, entendeu? Então a gente tem cliente desde um advogado que trabalha sozinho, até escritórios grandes que tem 15, 20 advogados, todos usando o mesmo sistema, a mesma base de dados, tá? E uma coisa interessante é que o sistema ele foi desenvolvido, muitas partes dele, conforme as necessidades que foram surgindo de nossos próprios clientes. Então, no começo do sistema a gente foi contratado para desenvolver um sistema jurídico, né? Então a gente fez um levantamento de todas as necessidades reais, de escritórios reais, né? E aí a gente desenvolveu a primeira versão e essa primeira versão veio evoluindo dia a dia conforme as necessidades que nossos próprios clientes vêm apontando. Então o Juristanto é um sistema que está em constante evolução. Então o que o sistema faz? Vamos mudar de slide aqui, ó. Primeiramente, ele tem a base dele é o controle de processos e os andamentos. Então você vai ter todos os seus processos cadastrados dentro do sistema. Além disso, a gente tem um módulo que é o módulo de consultivo. Então imagine que você tem um cliente, você atende um cliente que ele não tem processo ainda, mas ele é um cliente seu mensal, ou ele te paga por job, e aí você está fazendo um contrato para ele, fazendo um atendimento, tirando uma dúvida, né? Então você tem como cadastrar também, além dos processos, você cadastra toda a sua parte de o atendimento administrativo, né? O consultivo que você faz para o seu cliente. Dentro do sistema nós temos o controle de prazos e audiências, tarefas compartilhadas, então você pode gerar tarefa para você pode gerar tarefa para qualquer usuário, secretária, estagiário, sócio, associado, você gera essas tarefas e controla o início e o fim de cada tarefa. Temos o módulo de documentos, então você pode anexar dentro das pastas do Juristanto qualquer arquivo digital, PDF, Doc, CGLS, JPG, qualquer tipo de arquivo digital, foto que você tirou lá com o seu celular, você transferiu para o seu computador, você transfere ele e passa para o Juristanto. A partir desse momento é feita uma cópia do arquivo no processo. Esse arquivo fica hospedado na nossa nuvem, então você não tem preocupação em perder esse arquivo e ter algum problema de não conseguir acessá-lo, porque ele está salvo no nosso servidor. Além disso, dentro da parte de documentos, a gente tem um módulo, né, uma funcionalidade muito boa, que é o documento padrão. Então você cria modelos de documento, você informa dentro lá os campos de mesclagem. Então, por exemplo, um contrato, você sempre usa o mesmo modelo de contrato, você faz um documento padrão, informa os campos de mesclagem e aí com um clique o sistema vai gerar esse contrato já com os dados do seu cliente que ele foi e buscou no cadastro. Então vai economizar muito tempo. Passando aqui, a gente tem um controle de custas e despesas, então tudo que você gastou em relação ao processo você pode lançar na pasta, e isso aqui tem relatório para você demonstrar para o seu cliente. Reembolsos e recibos, você pode controlar todos os reembolsos que seu cliente pagou ou não pagou, emitir recibos, emitir cobrança para ele, enviar por e-mail. Temos um módulo financeiro completo, então você tem plano de contas, controle das contas, você pode cadastrar suas contas bancárias, sua conta caixa, entendeu? Tem todos os relatórios, plano de conta que você lança, contas a pagar e receber, você pode exportar para Excel. Temos as publicações automáticas, que é um módulo de gestão de publicação. Então, quando você assinou o Juristanto, você já ganhou um ano, se a sua assinatura for anual, você ganha um ano de publicação em nome de um advogado OAB, né, para um estado. Então, o módulo de publicações vai centralizar todas essas informações recebidas e aí você pode dar provimento, né? Você pode gerar tarefas, pode gerar prazo, pode alimentar diretamente o processo.
E aí a gente tem também o portal do cliente ExtraJuris, que é onde você vai poder criar um usuário e uma senha para o seu cliente, e através desse usuário e essa senha, ele vai entrar no seu portal, né, que a gente chama de ExtraJuris, e aí ele vai conseguir consultar todos os processos e o andamento de cada processo que você cadastrou e você disponibilizou para o seu cliente. Então ele é um sistema bem completo, que tem muitos recursos específicos para tanto advogados que trabalham sozinhos, como escritórios que têm mais de um advogado, certo? E quais são os benefícios que esses recursos que eu acabei de dizer traz? O primeiro deles é a organização da sua operação. Você vai ter certeza absoluta que todos os seus dados de processo estão cadastrados no sistema. Você vai ter certeza absoluta que você não vai deixar passar nenhum prazo, nenhuma audiência, e todas as informações pertinentes ao processo eles vão estar organizadas. Então, o acesso à informação é muito mais rápido. Você não vai perder tempo em procurar arquivos, em pastas, em servidores, em contas, em e-mail. Entendeu? Então é muito fácil você achar a informação que você precisa, e isso vai te dar muito mais tempo para trabalhar em cima dos processos, em cima da sua causa mesmo, entendeu? Da sua prática jurídica. O JurisTanto ele é um aplicativo instalado no seu computador. Então, o fato da gente ter um aplicativo instalado no computador, a gente consegue ter um controle muito maior das informações que o usuário está digitando e ter uma segurança muito maior dessas informações. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia tem muitos aplicativos que você acessa através do navegador, então você pode ter problemas. Que tipo de problema? Você pode, por exemplo, um navegador pode não ser compatível, então talvez você tenha que usar o Chrome, ou então o Edge, ou então o Firefox. Tem alguns erros de operação que pode acontecer nesse percurso, que você, como usuário de internet, você já pode ter passado por isso, entendeu? E fora outras situações de segurança que você tem, vira e mexe, tem versões novas de navegador que você é obrigado a instalar por conta de segurança. Tendo um aplicativo instalado no computador, a gente tem controle fiel de todas as informações que você está cadastrando, e a gente tem uma conexão direta com a nossa base de dados. Além disso, um dos benefícios principais do JurisTanto é que ele atende a 100% das necessidades de um escritório padrão de advocacia. Então, como a gente vem evoluindo o JurisTanto, né? Coloquei aqui, ó, constante evolução, um dos benefícios. Como a gente vem evoluindo ele conforme o tempo, todas as necessidades que vão surgindo, né? As novas necessidades, as novas demandas de escritórios, né? Tanto de advogados que trabalham sozinhos, como escritórios que tem mais de uma pessoa trabalhando ali, a gente evolui o sistema. Então a gente vem desenvolvendo o sistema juntamente com os nossos clientes. Então tem relatórios que o cliente solicita, a gente faz uma análise, vê que aquilo é viável realmente, a gente desenvolve. Então você nunca vai ficar na mão, né? A gente tem um atendimento personalizado, né? Humanizado acima de tudo. Um outro benefício do JurisTanto é que a nossa base de dados é na nuvem. Então, tanto a base de dados, né, onde estão armazenadas as suas informações, assim como os documentos que eu comentei que você pode anexar dentro do processo, eles são armazenados em nossa nuvem, né, nos nossos servidores. Então, isso faz que a gente tenha um backup automático diário de todas as suas informações. Você não precisa se preocupar em relação a salvar uma cópia de segurança, né? A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas, devido à correria do dia a dia, acaba pecando nisso, né? Quem não conhece história de pessoas que acabaram perdendo um HD por um problema no próprio computador, ou então foi roubado, né? E aí não tinha um backup, não tinha a última versão daquele arquivo, né? Então, com a nossa base de dados na nuvem, isso é totalmente automático, né? Os nossos técnicos fazem backups diários, e inclusive se você tiver algum tipo de problema, a gente consegue reverter um backup. Então, por exemplo, vamos supor que você acabou apagando alguma versão, algum dado que você cadastrou de forma errada, tá? Você entra em contato com o nosso suporte e a gente vai analisar ali se a gente consegue recuperar essa informação para você, tá bom? Um outro diferencial muito grande do JurisTanto em relação à base de dados é que cada cliente tem uma base de dados dentro do nosso servidor. Então, também diferente das aplicações web que você acessa pelo navegador, que geralmente, quase 100% dos casos, é uma base de dados só, e aí todos os clientes ficam ali dentro daquela mesma base de dados, separado só pela lógica. No nosso caso não, no nosso caso é uma base de dados por cliente. Então imagina que você está alocando uma sala inteira dentro de um prédio, e aquela sala é somente sua. Então você sabe que todos os dados que estão naquela sala são seus, e todos os arquivos que estão naquela sala são seus. Então não tem
perigo de acontecer algum erro de programação, um vazamento, né, geral e todos os clientes terem seus dados vazados. Aqui não, aqui cada cliente nosso tem o seu espaço alocado dentro do nosso servidor. Então cada um tem um usuário e uma senha e isso deixa isolado todas essas informações, tá? E um outro grande benefício que eu elenco aqui para você é o suporte técnico, pessoa a pessoa. Então a gente sabe que na verdade assim, pessoas precisam de pessoas. A gente sabe que é muito chato você entrar em contato com o suporte técnico e aí mesmo que seja por chat você tem que digitar ali e aí existe um robô que está lendo as palavras-chave que você está digitando para ele indicar muitos artigos para você tentar resolver sozinho, porque isso aí diminui a carga de helpdesk deles, entendeu? Então com a gente não, a gente vai na contramão e na via que a gente acha que é o melhor, que é o bom senso. Então, quando você precisar do nosso suporte técnico, você vai falar com uma pessoa que vai entender o seu caso, vai te dar as orientações para você resolver, vai indicar para você o que você tem que fazer e se mesmo assim você não conseguir, não vai ter problema nenhum. A gente chega até conectar no seu computador, né, com a sua permissão, você acompanha ali o atendimento, então o nosso atendimento assim tem um início e um fim no mesmo tempo ali que você está acompanhando. Então você não vai ter problema nenhum, mesmo se você tem alguma dúvida em relação ao operacional do sistema, tá? Agora eu vou mostrar para você como que é o funcionamento do sistema, só para você ter uma noção geral. Então nesse slide aqui, ó, eu coloquei aqui, por exemplo, 3 notebooks que podem simbolizar tanto 3 clientes diferentes ou então 3 usuários dentro do mesmo escritório, tá? Então o acesso às informações do Juristantum, né, que você cadastrou ali no sistema, o sistema ele fica instalado em cada máquina, então cada máquina vai ter a sua instalação, né? Aí para você acessar essas informações você precisa ter uma conexão com a internet. Essa conexão pode ser a conexão de casa, né, via Wi-Fi, então você pode trabalhar com o Juristantum de qualquer local, né? Pode ser home office, pode ser na empresa, pode ser em viagem, você pode rotear o seu celular, né, o 4G do seu celular na internet e usar o Juristantum normalmente. Então, por exemplo, se você está com um computador novo, instalou o Juristantum e está em outro local com uma internet pelo celular, você consegue ter os dados de todos os seus processos, os seus prazos, as suas tarefas e inclusive você consegue baixar os arquivos que foram anexados naquele processo. Então imagine que você colocou uma petição lá em algum processo específico ou alguém da sua equipe acabou de colocar uma planilha de cálculo ou uma petição anexada num processo, você está, sei lá, 1000 km de distância e consegue baixar esse arquivo sem necessidade de outro software, sem preocupação de saber aonde que está o arquivo, tá? E aí, logicamente que toda essa comunicação feita pela internet, ela transita para o nosso servidor e dentro do nosso servidor que a gente tem as rotinas de segurança para fazer os backups, onde a gente deixa isolado cada cliente em sua base de dados. Então esse daqui é o funcionamento, né, do sistema. É bom mostrar para vocês entenderem, né, que o funcionamento ele depende da internet, mas ele é diferente na questão dos outros softwares que a gente tem hoje em dia. Então a gente tem um espaço locado específico para cada cliente, né, e aí a segurança e tranquilidade. Agora vamos passar aqui para uma demonstração prática do sistema. Eu já deixei o sistema aberto aqui, eu vou mudar aqui para a tela, só um pouquinho. Ó, aqui é o sistema. Então aqui eu acabei de logar, né? Essa base de dados aqui é uma base de dados de teste, tá? Então esses dados que a gente tem aqui, a gente tentou popular essa base de dados aqui com informações que a gente encontra aí nesses sites de Jus Brasil, né? O site do TJ mesmo, a gente consegue ver as informações que são públicas em relação ao projeto, então a gente não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Eu só vou colocar aqui um borrado nos nomes, só para não ficar tão direto essa informação, mas aqui você sabe que, por exemplo, essa coluna aqui é a coluna de cliente, essa aqui é a coluna de parte contrária, entendeu? Então, eu acabei de logar no sistema, então eu digitei lá meu usuário, minha senha, certo? O sistema abriu de cara essa tela aqui. O que é essa tela aqui? É a tela onde ele está mostrando para mim quais são os processos que eu não tenho andamento há X dias. No caso, esses X dias é uma configuração que você faz. Então, por exemplo, o sistema pode avisar você de todos os processos que você tem cadastrado, que estão em andamento, que você não colocou andamento ou que você não visualizou há 15 dias, por exemplo. Então, isso ajuda você a não ter processo parado, processo perdido, que você faz tipo um mês que você tinha que ter dado uma olhadinha ali e não viu, né? Então, você não tem esse perigo com o Juristantum, que ele ajuda na gestão dos processos para não ficarem parados, tá?
Essa aqui tem mais um botão aqui que é exportar informações, que isso aqui ele sempre vai exportar essa grid aqui, ó, em formato XLS. Então, por exemplo, você pode exportar isso daqui e aí no Excel você trabalha ele da maneira que você quiser, tá? Vou fechar aqui. Essa tela aqui do fundo são a tela dos avisos, tá bom? Então o que é um aviso? Por exemplo, assim, vamos supor que tem alguém que atendeu uma ligação, era um cliente que você atende e você não estava no escritório. Então a pessoa, ao invés de mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, ela pode inclusive colocar um aviso novo no sistema. Então, por exemplo, ela vem aqui, ó, dá um novo aviso. Ele vai abrir essa tela, ele fala para quem que ele está colocando o aviso, ele fala quem que é o cliente que ligou, né? Então, por exemplo, vou colocar esse cliente aqui. Então o cliente ligou pedindo informações do processo tal. E ele gera esse aviso para você. Quando você entrar no sistema e você tiver avisos não lidos, ele vai mostrar todos esses avisos aqui. Inclusive, quando você tem audiências ou prazos para cumprir e aí tem uma data limite, o sistema também gera aqui para você ter esse controle, tá bom? Vou fechar aqui, agora eu vou partir aqui para a tela da explicação do dia a dia, certo? Aqui a gente vê dois módulos, né, que é o módulo de processos e o consultivo e o financeiro, certo? Sempre quando você tiver aqui clicado no processo, ele vai trazer nessa lateral esquerda aqui os seus atalhos, né, o acesso rápido. Os botões da barra vão ser voltados somente ao módulo que você está. Então, se eu trocar para módulo financeiro, veja que os botões aqui da minha guia movimento trocou, tá bom? E vou voltar aqui para processo. Aqui ele tem aqui, por exemplo, lista dos processos, né, dos consultivos, as publicações, lista de pessoas, então tanto clientes, parte contrária, você pode cadastrar perito, juiz, advogado contrário, você pode ter todas as informações cadastrais aqui dentro, né? Você verifica se você acha pertinente. A parte aqui de tarefas, aqui um aviso, né? Então eu tenho aviso pendente, porque eu não li todos, e a agenda, né? Então eu vou mostrar rapidamente aqui para você, ó, por exemplo, lista dos processos. Quando você abre aqui a lista dos processos, ele sempre traz essa tela padrão aqui. Desse lado esquerdo, nessa barra aqui, são os campos que você pode fazer busca, tá? Então tem alguns campos em pesquisa e tem alguns campos adicionais em pesquisa avançada. Em cima, para cadastrar um novo processo. Aqui para editar um processo que está na tela. Aqui para excluir um processo. Vou fazer uma pesquisa bem rápida aqui para você. Por exemplo, eu quero ver aqui pesquisa que tenha os processos com o ano de 2020, tá? Depois, mais para frente, em outros vídeos desse treinamento, você vai entender qual que é o funcionamento desse código aqui. Mas só para você, né, para resumir, cada pasta que você cadastra no sistema tem um código interno, que ele é sequencial, né? E aí ele tem um ano. Então, por exemplo, se você cadastrou a pasta hoje, ele vai trazer o ano de 2020. Então, nesse caso aqui, eu quis listar tudo que eu cadastrei em 2020. Ele trouxe aqui para mim rapidamente nessa grid aqui do lado, né? Então, essa tabela aqui que ele apresenta as informações, a gente sempre chama de grid, tá bom? Aqui tem basicamente a maioria dos campos do processo, né? Então tem o cliente, a parte contrária, a posição do cliente, status do processo, natureza, né? E isso aqui também você pode exportar para Excel, como eu disse antes, tá? Então você sempre pode exportar para Excel. Para entrar dentro de um processo, você dá um duplo clique nele, seleciona ele, né? E dá um duplo clique nele, ele vai abrir essa próxima tela aqui, né? Com essas informações aqui do lado direito do lado do processo. E o lado esquerdo, sempre os relacionamentos do processo. Então, por exemplo, primeiro ele abre os dados gerais, onde eu informo se o cliente é autor, réu, terceiro, tem a descrição da causa, a parte contrária, né? O cliente, os números do processo. Aqui tem a parte de valores, você pode atualizar os valores com base em todos esses índices, né? Então a gente tem índice aqui no sistema desde 1964, você pode atualizar com juros mensal, né? Tem complemento, né? Você pode ter mais informações cadastrais, essas informações aqui saem em relatório, entendeu? Parte de profissionais, quem que é o advogado dentro do escritório que cuida, quem que é o gestor, se tem um perito, você pode cadastrar aqui só para você saber o nome dele, quem que é o juiz que está cuidando desse processo, você pode cadastrar aqui também, entendeu? Aqui os status do processo também, é super simples. Aqui andamentos, é onde você vai alimentar tudo que está acontecendo no dia a dia do processo. Então, inclusive quando você recebe uma publicação, ele fica aqui dentro também, né? Ele vem automaticamente para cá. Então, tudo que acontece no processo, ele é um andamento. Então, o conceito do andamento é que, por exemplo, recebi uma publicação, essa publicação gerou um prazo, eu vou cadastrar a publicação aqui e já vou gerar um prazo. E aqui você define o que o seu cliente pode acessar. Então, por exemplo, através dessa coluna Extra Juris, você fala, não, o cliente pode ler esse andamento, esse andamento e esse andamento, o resto é interno.
Então você consegue ter essa dinâmica aí, esse controle bem apurado do que o cliente está acessando, tá? E aí aqui embaixo a gente tem apensos para você vincular uma pasta na outra, caso uma pasta se relacione com a outra. Pode fazer o cadastro de garantias, de sentenças, de recurso, as custas e despesas, você lança tudo aqui, né? Todos os reais que você gastou, com cópia, com deslocamento, qualquer tipo de custa. Isso aqui ele vai integrado diretamente com o financeiro e com o controle de reembolso, tá? Aqui a parte de tarefas, se essa pasta aqui teve alguma tarefa, entendeu? Que inclusive você pode fazer ou você pode delegar para alguém fazer. Histórico é o log da pasta, então, por exemplo, se alguém trocou alguma informação, ele sempre vai ficar armazenado quem trocou. E a parte de documentos é a parte onde você armazena os arquivos digitais ou tem o documento padrão que você pode gerar o contrato automaticamente só clicando com um botão, tá? Basicamente essa aqui é a tela do processo, tá? Aí a gente tem outros recursos aqui, né, que são a parte, por exemplo, de relatórios. Você tem relatório do andamento do processo, andamento de consultivo, os processos de um cliente, né, ele vai trazer todos os processos que aquele cliente tem, né, que você cadastrou com o último andamento. Então isso aqui é ótimo para você mandar uma posição, por exemplo, uma posição semanal, uma posição quinzenal para um cliente que você já tem muitos processos, que você já cuida de vários processos dele, você sempre pode mandar esse relatório, então é um grande diferencial. Espelho do processo, ele vai trazer para você em formato impresso, né, que você pode gerar inclusive um PDF, todas as informações que você cadastrou, então todos os dados do processo, todos os andamentos, se você colocou garantia, se você cadastrou sentença, se você colocou custas, ele traz a informação completa em modo de impressão para você. E a síntese processual, que é um relatório um pouco mais enxuto, mas também tem muitas informações. Cadastros aqui são todos os cadastros auxiliares, então você pode personalizar o sistema de muitas formas, entendeu? É aqui que você alimenta esses cadastros que relacionam-se dentro do cadastro do processo. E aí, consultas, que são consultas que você pode fazer e exportar elas para Excel, tá? Dentro do módulo financeiro aqui, a gente tem aqui o cadastro das contas, que você vai poder cadastrar todas as suas contas bancárias, tá? Plano de contas, você vai poder classificar tudo que você lança a receber ou a pagar. Aqui é o lançamento de contas a pagar e o lançamento de contas a receber. Então você pode, eu quero fazer uma visualização aqui só do que eu tenho de receita, só que eu tenho de despesa, vencimento. Então você pode combinar os filtros, joga aqui na grid e inclusive você pode exportar isso daqui. E aí a gente tem outros itens aqui, né? Por exemplo, você pode lançar despesas de viagens, aqui a central de reembolso, tem os relatórios. Então o sistema é bem completo, tá? Ele tem basicamente assim todas as informações que um advogado precisa ou que um escritório precisa. Então, se você está começando, tenha certeza que o Jurisanto vai atender às suas necessidades, né? E como eu comentei no último slide, né? Se você precisar de suporte, de alguma orientação, você tem todos os nossos canais à sua disposição. Então, não passe nervoso, né? Tudo que você precisar, você pode entrar em contato com a gente vai orientar, a gente vai ver a melhor forma de ajudar você. Ok? Até mais. Obrigado pelo seu tempo.